volta com o Conta Mais, hoje recebendo o professor Leandro Martins, tratando de assimetria de informações. Professor, antes deixou no ar, né, no bloco anterior, uma pergunta que era sobre o que a assimetria provoca, né, e como é que você deve absorver a assimetria, de alguma forma quantificá-la, torná-la mais tangível, né, para que ela possa fazer parte, como ela vai fazer parte do seu cálculo, né, de risco, né, de avaliação de investimentos. Sim. Habitualmente, todo investidor, quando analisa alguma alternativa de investimento, ele considera não só, digamos, os benefícios que pode advir daquele investimento, ou seja, o retorno que ele espera, como também os riscos que ele vai assumir. A assimetria de informação, ela é um risco. Na literatura, a gente comumente chama de risco de informação. Então, como sendo um risco, ela também precisa ser considerada nessas avaliações de investimento. Quanto maior for a probabilidade ou a tendência de um ativo apresentar um risco de informação, então maior precisa ser o retorno que o investidor vai requerer daquele ativo, daquele investimento. Então, no momento da análise de investimento, é importante que ele faça essa avaliação, que se identifique efetivamente a possibilidade de ocorrência, né, como a gente já comentou, não é fácil a identificação. Esse é um problema que assombra todos os mercados, não só o brasileiro, por isso que ele vem sendo discutido há bastante tempo e por isso precisa ser efetivamente considerado nessas análises. E é importante falar que mesmo a gente falando sobre a assimetria de informação, para não ficar banalizado e achar que a assimetria está aí correndo solta, a gente possui legislação que identifica o uso da informação, que comumente se usa de insider trading, identifica como crime. No Brasil, a gente tem duas leis que tratam diretamente disso, a 6.385 e a 6.404, a Lei de Sociedades por Ações, ambas de 76. Mas mesmo sendo de 76, a gente já teve algumas alterações e formulações nessas leis. Então, esse uso de informação é previsto como crime, a pena pode ir de 1 a 5 anos, mais uma multa de até 3 vezes a vantagem ilícita que se pode obter com o uso de informação privada. E esse uso, ele não é exclusivo do gestor ou não é exclusivo, por exemplo, do presidente da companhia, do acionista majoritário. Qualquer pessoa que possa ter acesso privilegiado a alguma informação, essa informação pode ser financeira, pode ser uma informação operacional, ou até mesmo uma posição estratégica, por exemplo, uma informação estratégica de uma aquisição, de uma incorporação. Essa informação... Ou de uma venda, né? Ou de uma venda. Se essa informação ela for relevante e tiver o potencial de influenciar o preço da ação e a pessoa que possui usar essa informação em benefício próprio, ela vai ser penalizada, né? Vai ser indiciada, vai passar por um processo de investigação e, consequentemente, se houver a comprovação do uso, essa pessoa vai ser penalizada. Já há casos no Brasil, como você falava, né? Já há casos no Brasil de pessoas ou diretores que foram condenados. Sim. A gente tem um histórico que acontece no Brasil de uso de informação privada. Como a gente comentava, nenhum mercado está livre desse problema. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela mantém uma informação, pelo menos até 2012, de 2000, quando ela começou a fazer o registro desse tipo de investigação, de uso de informação privada, até o ano 2012, havia o registro de 28 casos de investigação sobre uso de informação privilegiada. O problema é que no Brasil a gente ainda tem uma legislação que ainda, digamos que ela é branda contra esse crime. E em todos esses anos de mercado, a gente só tem um caso em que foi efetivamente levado até o final, em que o envolvido foi investigado, comprovou-se que ele usou informação privada e que efetivamente foi punido com pena de reclusão. Foram 2, na verdade, um diretor de relações com investidores e outro membro do conselho de administração, que foram penalizados com multas de em torno de R$300 mil, mais pena de reclusão de em torno de 2 anos cada um.
Só que eles efetivamente não foram presos, eles converteram em medidas alternativas. E hoje a CVM todo ano emite um relatório informando quais são os casos que estão sendo investigados. A maioria deles são resolvidos de forma administrativa, ou seja, são feitos acordos e nesses acordos o envolvido normalmente paga uma multa. As multas nunca são muito altas. No Brasil, como esse caso foi envolvendo diretores da Sadia, na aquisição da Sadia pela Perdigão até então. Então, eles são efetivamente penalizados e essa foi a maior multa aplicada no Brasil. Fora, no mercado norte-americano, por exemplo, que é o maior mercado financeiro do mundo, a gente também tem casos de uso de informação privada. Como você falou, isso não é um privilégio nosso. Uhum. E lá nós temos casos que, lá a lei é mais rígida, então nós temos casos, digamos, com maior impacto. A gente pode citar o caso de 2 fundos de investimento, tá? A Galeon, em que houve uso de informação privada. Até então, o maior acionista e presidente do fundo de investimento Galeon foi também criminalizado. Lá ele pegou 11 anos de prisão, mais multa. E o caso da Saque Capital, em que um dos envolvidos foi penalizado em 45 anos de prisão, mais uma multa de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Que ainda já foi finalizado, mas ele recorreu. Então, enfim, não é um problema exclusivo nosso. Todo o mercado acaba passando por esse problema. Só de caso, investidor que não está nos assistindo, fica preocupado com a assimetria. O investidor que é minoritário, no fim das contas, né? Qual é a garantia que ele tem e quem é responsável dentro dessa estrutura toda de mercado de capitais no Brasil, né? Qual a garantia que ele tem de que isso vai ser minimizado, isso está sendo fiscalizado? É a CVM que é responsável por isso, quer dizer, dentro do negócio como um todo, do tomador poupador, que tem aqui a Bolsa de Valores, CVM, né? Todos esses órgãos envolvidos como auxiliar na intermediação, né? Quem é o responsável por fiscalizar? No Brasil é a CVM. Ela é quem tem o poder de polícia de fiscalizar e efetivamente aplicar alguma pena que não só é a pena de reclusão que eu acabei de citar, mas também penas, digamos, sanções administrativas, como suspensão da companhia, proibição de negociação de títulos, proibição de participação em conselhos de administração aos envolvidos, enfim, algumas outras sanções que cabe à CVM. Mas não só a CVM tem interesse nisso. A própria Bolsa de Valores, a Bovespa, a BMF-Bovespa, tem interesse em coibir esse problema. As corretoras, enfim, digamos que a grande maioria parte do mercado tem essa preocupação, porque isso acaba prejudicando o mercado como um todo. Então, todos aqueles que estão envolvidos diretamente com o mercado, eles têm essa preocupação. Recentemente, nós tivemos um problema com uma empresa do setor de petróleo, em que o Ministério Público... Essa é sua pesquisa, inclusive, né? Você vai falar já. Isso. O Ministério Público, por exemplo, ele tomou a iniciativa de mover um processo contra o controlador, o ex-controlador, hoje que não está mais no controle da companhia, para investigar a probabilidade de uso dessa informação, porque isso lesava uma série de cidadãos. Então, o próprio Ministério Público Federal, no estado de São Paulo, também o do estado do Rio de Janeiro, moveram essa ação contra esse ex-controlador e esse processo está sendo julgado, inclusive, teve audiência em novembro de 2014 e ainda não foi efetivamente concluído, mas não só os órgãos do mercado, como a CVM, mas também aqueles de proteção à população movem ações contra essas empresas. E também nós, como pesquisadores, você como pesquisador, usando esse modelo aí, nós estamos participantes, temos interesse na transparência do mercado, então também nós, como talvez formadores de opinião, né, e tendo mais proximidade com modelos teóricos, né,
que talvez percebam, né, esse inside information, né? Então fala para a gente finalizar, olhando dessa tua pesquisa, né? E como é que esse modelo funciona, né? Você vem ali estudando o mercado, você sabe, mas de repente tem algo discrepante. É assim que funciona o teu modelo, né? Sim. Não o teu modelo, o modelo que você tem utilizado. Isso, né? que eu tenho utilizado. Em tese, o que a gente tenta identificar há digamos, um movimento de normalidade no mercado. Obviamente que oscilações tanto em volume quanto em preço de ações é comum. Então, o modelo ele tenta identificar essa média de oscilação e determina o que seria um movimento normal, digamos assim. Sempre que há um volume de oferta de compra de um título ou um volume de oferta de venda que fuja à normalidade, então o modelo identifica como a ocorrência de um evento informacional. Então pode ter ocorrido algum evento que fez com que aquela normalidade cessasse por aquele momento. A partir dessa identificação, esse evento ele pode estar relacionado ao aumento ou à redução do preço da ação. Então, a gente identifica como sendo uma boa ou uma má informação. Se for uma boa informação, significa que se o mercado tinha uma expectativa, por exemplo, de desempenho X da empresa, e se o desempenho foi melhor do que aquilo, então a tendência é que o preço da ação suba. Então, o insider, de posse dessa informação, ele vai no mercado e compra a ação antes do preço aumentar, antes do preço subir. E o inverso quando ocorre com a baixa. Isso é um sinal de má notícia, que a gente chama. Então, o que a gente fez, na verdade, foi pegar um histórico de preços de negociação dos títulos da ação, tentar identificar efetivamente se o modelo conseguia captar essa oscilação. Normalmente, nas pesquisas que nós encontramos, esses estudos são feitos com um conjunto de companhias, normalmente todas as ações do mercado. E nesse caso a gente fez um estudo de caso. Então a gente pegou uma série temporal e tentou identificar. E aí nós conseguimos chegar a alguns resultados que condizem com todas as pesquisas anteriores, no sentido de que a assimetria pela PIN, que a gente chama, que é essa probabilidade de uso de informação privilegiada, ela tem uma correlação positiva com o preço da ação. Né? Ou seja, para o telespectador entender o que é isso. Quando a probabilidade aumenta, o preço da ação tende a aumentar. E uma relação inversa com a publicação de informações. Informações diversas, desde fatos relevantes que a empresa é obrigada a publicar, desde comunicados ao mercado, notícias no seu site, lá na página de relações com investidores. Então, essa probabilidade tem uma relação inversa negativa com a publicação de informações. Ou seja, quando a informação é publicada, a assimetria diminui. Obviamente, mais pessoas vão ter acesso àquela informação. Então, na verdade, não há uma tentativa de, digamos, antecipação de julgamento. O que a gente fez, na verdade, foi pegar dados que são públicos, utilizar um modelo científico, matemático e fazer uma relação entre aquelas informações para identificar se há uma relação entre essas duas variáveis. Muito bom, muito bom. Julián, infelizmente o nosso tempo já se passou, né? Muito obrigado por tua presença aqui no nosso programa. Venha mais vezes, hein? Eu que agradeço, fico à disposição. É sempre bom a gente poder trazer para o público como um todo as pesquisas, o que a gente está fazendo na academia, lá na universidade, para divulgar essas informações para todo o público que tem interesse, que a gente faz pesquisa não para nós, né? A gente faz pesquisa para a sociedade como um todo. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Você de casa, muito obrigado por sua audiência e até um próximo Conta Mais.